façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Essas são as pessoas que estão tentando influenciar nossa juventude, né? Agora, os jovens se identificam como gender season, né? É o gênero de estação. Ou seja, se tá chegando mais perto do verão, aí eu tô mais masculino. Mas se tá ali no inverno, aí eu tô meio guga, né? Frequento sauna, pego carona esquisita, enfim. Cada um é dono do seu, né, do seu corpo. Mas, de novo, não são referências morais. E aí vai lá uma mocinha dessas, que até o olho ficou meio envidraçado, né? A primeira coisa que a gente repara quando elas fazem impacto é realmente o olhar, né? O olhar fica entristecido. Aí tá essa mocinha, que em condições normais de temperatura e pressão podia até parecer uma espécie de Cameron Diaz, assim, mas ela acusa as lojas de não contratá-la por causa das tatuagens. É preconceito, né? A pessoa chega com imagens grifadas para sempre no rosto, incluindo uma cabra com um pentagrama na testa e chifres no pescoço. E, puxa vida, a loja não quer colocar ela como atendente dos clientes. É muito preconceito, né? Que coisa. Bom, meus caros, tudo isso é muito triste, tudo isso é muito preocupante, mas eu não quero trazer aqui uma visão de pânico nem de desespero, não. Pelo contrário. Hoje, no âmbito aqui da guerra cultural e espiritual, lembrando, eu sempre digo, existe a guerra política aqui, aquela da planície, do pau, pedra e porrada, dos slogans, dos memes. Existe a guerra cultural, que está acima, que são os valores sendo discutidos, que são as tendências mais de médio e longo prazo que vão influenciar a guerra política, mas acima da guerra cultural tem a guerra espiritual. E no final das contas tudo se resume a isso. O bem contra o mal. E é isso mesmo. Tema da minha coluna na Gazeta do Povo, que está tendo uma repercussão grande hoje, já recebi vários feedbacks, até porque eu confesso ali no final a minha guinada completa de libertário, ateu, arrogante para conservador, católico, humilde diante da grandeza de Deus, de Jesus e da nossa pequenez, né? E muita gente está mandando feedback por conta disso, mas eu usei como gancho para esse texto isso aqui, ó. O Russell Brand, aquele meio amalucado, né, que recentemente foi acusado de abuso sexual, mas lá atrás, né, e a mídia só embarcou nessa quando ele deu uma guinada política, antes de tudo, que ele começou a criticar os progressistas, a mídia mainstream, e aí ele começou a ser demonizado e começou a aparecer mulher falando que ele foi abusivo décadas atrás, né? O Russell Brand, comediante britânico, se batizou. Hoje ele é batizado, disse que foi uma experiência única, que ele procurou nas drogas, na libertinagem, todo tipo de fuga ou transcendência e nunca encontrou nada que minimamente o satisfizesse, e no cristianismo ele encontrou. Então, o Russell Brand não é um caso isolado. Ele é um em vários casos que estão vindo à tona recentemente. Por exemplo, a Tammy, a esposa do Jordan Peterson. Ele mesmo, um filósofo dos mais parrudos hoje em dia, vivos, né, um clínico, psicólogo clínico canadense, ele mesmo era agnóstico, hoje em dia está claramente numa jornada de aproximação a Jesus Cristo. A Ayaan Hirsi Ali, da Somália, que foi criada e mutilada no contexto do Islã, ela tinha virado uma ateísta militante, casou com o grande historiador
econômico escocês, o Neil Ferguson, e agora se diz uma cristã também, a Candace Owens, mais uma que se converteu ao catolicismo. O catolicismo já responde por 1 em cada 4 adultos nos Estados Unidos. Praticantes, a maioria. As igrejas católicas aqui são muito sérias. Eu frequento todo domingo e as escolas são muito boas. Estou muito inclinado a tirar meu filho da escola pública, mesmo as boas escolas de Weston, para colocá-lo numa escola católica. E aqui não teve teologia da libertação se infiltrando, nada disso não. Então, o próprio Alexis de Tocqueville, né, um francês católico, aristocrata, que escreveu talvez o livro mais importante sobre a América no século XIX, né, Democracia da América, ele dedicou muito tempo para análise da religião cristã, em especial católica, e ele fez uma previsão. Ele diz que, com o tempo, os americanos iam ou virar religiosos, ateus, ou católicos. Lembrando que é uma nação, acima de tudo, protestante. A imensa maioria dos presidentes vem dos protestantes, né? Teve o JFK, o Kennedy, que era católico. E agora o Joe Biden, mas cruzes. É melhor fingir que não. Então, existe sim uma espécie de resgate e a juventude acima de tudo. A juventude está cada vez mais se aproximando, flertando com isso, porque está dentro do ser humano a busca pela verdade. E o que eles encontram por aí nas prateleiras das ideologias, das religiões seculares, dos modismos, são falsidades, né? Então, a mensagem não é de pânico, não. E aí eu coloco em contexto, né, gente? A Igreja Católica tem 2 milênios. Enfrentou Saladino, os maometanos todos. Enfrentou os 4 cavaleiros do apocalipse ateísta, né? Nossa, ali, alguns anos atrás, o pessoal falou, não, agora acabou. Dawkins, Dennett, esses caras vão afundar a igreja. Parece que os pilares construídos por Pedro são mais sólidos do que os inimigos da igreja gostariam. Então, turma, não vai ser Greta Thunberg e Felipe Neto ou Anitta que vão destruir a igreja. Bom, por falar em religião que não é antagônica à ciência, a verdadeira ciência, existe um risco, claro, que é o cientificismo. O cientificismo é muito perigoso. O Hayek tem bons livros sobre isso. E a gente viu o poder do cientificismo, o poder devastador cá entre nós, agindo de forma bem recente na pandemia. Ali a gente viu livro sagrado, hereges, negacionistas, o Dr. Fauci, o Papa. E, claro, toda a turma de jornalistas que são acadêmicos, a classe falante, que se acha muito inteligente, porque são arrogantes, cheios de soberba, né? Monopolizando a fala em nome da ciência. Ciência não se discute. Dizem eles, fazendo o Karl Popper se revirar no túmulo. Puxa vida, ciência precisa de discussão e mais de tentativa de refutação permanente das teses. Mas enfim, estou dizendo tudo isso porque demonizaram Bolsonaro, todos nós que tínhamos perguntas, questões, e agora a AstraZeneca admite à justiça efeito colateral raro na vacina. A gente não sabe se é tão raro assim. Alguns especialistas que foram calados na pandemia dizem que não, que o aumento para risco de certas doenças aumenta 200, chega a ser 400%, 4 vezes maior. A AstraZeneca também
poderá pagar indenização multimilionária no Reino Unido por coágulos sanguíneos. Vamos lembrar como é que eram as manchetes na imprensa. Sem provas, Bolsonaro desconfia das vacinas. Alerta para potenciais riscos. Nada como o tempo é amigo da razão. Mas, para a turma que vive na distopia de George Orwell, quem controla o presente controla o passado, quem controla o passado controla o futuro. Então, o objetivo desses jornalistas, militantes, é sempre reescrever a história. Quem esqueceu do jornalista na Globo com toda a cara de pau dizendo: fique em casa se puder. Essa era a mensagem. E nós aqui lembrando, mas eu vi policial arrastando banhista na praia, transeunte na praça. Fique em casa se puder, não houve lockdown. São uns tremendos de uns caras de pau. E por falar em cientificismo, é óbvio que eles colocam o planeta Gaia como um dos deuses preferidos desses neopagãos. Só que veja, é um neopaganismo hipócrita, seletivo, porque no fundo, todos esses ídolos estão a serviço do verdadeiro Deus da era moderna, o Estado. É por isso que todos esses movimentos de minorias e também o movimento ambientalista servem, no fundo, ao Deus socialismo, a religião secular mais poderosa de todas, que é a ideologia progressista, o esquerdismo. Você duvida? Quem assiste a minha live, não, porque eu já cansei de mostrar a hipocrisia e a seletividade dessa turma. O filho do Lula agrediu a mulher, as feministas fingem que não viram. E queimadas crescem 154% na Amazônia, batem recorde no segundo ano de mandato do Lula, mas a Greta Thunberg, o Leonardo DiCaprio e todos aqueles artistas que gravam musiquinhas patéticas e chamavam o Bolsonaro de genocida estão em Nova York. Estou em Nova York, gente, não enche o saco. Sabe? Oi, Gabi. Tá legal aí em Nova York? Tá bom, né? Melhor que Caracas. Melhor que Havana. A gente sabe. Por isso que a gente vota na direita, não no PT. Bom, por isso também que os Estados Unidos são o destino preferido de todo mundo, né? Ninguém quer fugir do Brasil para ir morar em Cuba. Não tem um caso na história. E eu tô aqui para ajudar, inclusive os hipócritas, viu? Que fizeram e viram que estão destruindo o Brasil e se quiserem vir ser meus vizinhos, eu vou recomendar Nova York, eu vou recomendar Califórnia, melhor do que Flórida nesse aspecto, para vocês, mas eu vou dar o caminho das pedras. O escritório DM Visaló, 30 anos de experiência com a doutora Ingrid. Vai lá no bossconsta.com, vai na parte de serviços, onde tem meus parceiros, e manda uma mensagem para o DM Visaló, você vai falar com a equipe da doutora Ingrid, e ela vai auxiliar a sua jornada para um país mais livre, seguro e próspero. Bom, faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português.